Olá e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está sempre em alta, mas que em janeiro ganha um foco especial: a saúde mental. Isso. E a nossa base para essa conversa é a transcrição de uma entrevista, um roteiro de podcast com o Dr. Lair Ribeiro, focada na campanha Janeiro Branco. Exato. O roteiro explora a saúde de um jeito que conecta tudo, sabe? Mente, corpo, emoções. Pois é, a campanha do Janeiro Branco é tipo o ponto de partida para defender uma tese bem forte. E é essa tese que a gente quer investigar. A fonte traz uma ideia poderosa, quase radical, a de que nós temos um controle imenso sobre a nossa saúde e que tudo começa na qualidade dos nossos pensamentos. Sim. A nossa missão hoje é justamente testar essa ideia. Até onde ela se sustenta? Onde que ela encontra limites? Enfim, o que essa conversa oferece de prático para o dia a dia. Ok, vamos analisar isso. A própria campanha já é um convite à reflexão, né? E o formato de entrevista, que é a nossa fonte, ajuda muito. Ajuda a simplificar, né? Exato. Permite que ideias complexas sejam apresentadas de um jeito mais direto. E a primeira ideia é justamente o porquê do nome, o simbolismo da campanha. Certo. A entrevista abre com essa metáfora, né? Janeiro como uma folha em branco. Aham. É um convite para uma pausa, para reprogramar a mente, aproveitar o começo do ano para um recomeço interno. É uma imagem forte, mas que pode trazer uma certa pressão também, não acha? Com certeza. Tem essa dualidade. Por um lado, a inspiração, por outro, a ansiedade da página em branco. Isso. A ideia de ter que escrever a história certa a partir de agora. Pois é, mas a entrevista usa essa metáfora para introduzir a premissa central. E é aqui que a coisa fica, assim, mais polêmica. Tem, sei lá, condições genéticas, infecções por vírus, acidentes. Sim, é a pergunta-chave. Como que a fonte lida com isso? Ela ignora esses fatores ou coloca eles em segundo plano? Então, a fonte não nega a existência de vírus ou da genética. A proposta é que o terreno biológico é o fator decisivo. O terreno biológico. Isso. A linha de raciocínio é que o nosso estado emocional determina se esse terreno vai ser forte ou fraco. E o fascinante é que ele descreve um mecanismo para isso. Não é só uma ideia filosófica. E qual seria esse mecanismo? É uma cadeia de eventos. Começa com pensamentos negativos, mas de forma persistente. Ok. Segundo o texto, esses pensamentos geram um estado de estresse crônico. E esse estresse faz o corpo liberar cortisol em excesso. Ah, o famoso hormônio do estresse. Exato, que em doses normais é vital, mas cronicamente elevado vira um problema. Ele suprime o sistema imunológico, desregula outros hormônios. E aí a conclusão do raciocínio é que essa bagunça interna abre a porta para as doenças. Isso. E a lista que ele cita é enorme. Vai de depressão e ansiedade até diabetes e, pasme, até câncer. Entendi. Então, na visão da fonte, o vírus pode até estar lá, mas é o sistema imunológico fraco pelo estresse que permite ele causar a doença. A mente seria a maestrina da orquestra imunológica. Essa analogia é perfeita. A mente não é algo separado, ela é o centro de comando que envia os sinais que modulam toda a nossa biologia, para o bem ou para o mal. É uma visão que coloca uma responsabilidade enorme no nosso mundo interno, né? Total. E essa responsabilidade nos leva a um dos pontos mais diretos da entrevista, que tenta explicar essa epidemia de ansiedade e depressão que a gente vive. Ah, sim. A parte que ele apresenta uma definição que, num primeiro momento, soa como uma simplificação tremenda. É uma daquelas frases feitas para grudar na mente. E a frase é: depressão está ligada ao excesso de passado, ansiedade está ligada ao excesso de futuro. Confesso que, quando eu li, a primeira reação foi: não pode ser tão simples assim. E a sua reação é a mais correta. É crucial entender o que essa frase não é. Ela não é um diagnóstico. De jeito nenhum. O que ela propõe é uma moldura, um framework prático para autoobservação. Uma ferramenta para a pessoa parar e se perguntar: onde é que está a minha mente agora? Exatamente. Estou ruminando algo que já passou? Ou estou em pânico por algo que talvez nem aconteça? É um ponto de partida para a autoconsciência. Entendi.
O valor dessa simplificação, no contexto da entrevista, é que ela tira o problema de um lugar puramente bioquímico e misterioso para algo que a gente pode observar, o foco da nossa atenção. E a consequência, segundo o texto, é que quando a gente não vive o presente, o cérebro entra em sofrimento constante. Isso. Ele reage a um pensamento sobre o passado ou a um medo do futuro, como se a ameaça estivesse acontecendo agora. E aí, libera a mesma cascata de cortisol que a gente já falou. Faz sentido. O corpo não sabe a diferença entre uma ameaça real e uma imaginada, né? Ele só reage ao sinal do cérebro. E se o cérebro está sempre sinalizando perigo, o corpo vive em estado de emergência. E isso adoece o corpo. É o elo que conecta tudo. Exato. A abordagem sugere que o caminho para a melhora não é só tratar o sintoma, mas treinar a mente a voltar para o presente. É transformar a saúde mental numa habilidade. Uma saída. Dá para construir caminhos novos no cérebro. Sim, e é aqui que entra o conceito de reprogramação mental. A entrevista se apoia muito na ideia de que o cérebro não é fixo, ele é plástico. E a explicação é bem direta, né? Aquilo que você pensa repetidamente se transforma em circuito neural. Isso me lembra aquela metáfora de criar um caminho no mato, sabe? Sei. Quanto mais você passa por ali, Mas a trilha se firma. Fica mais fácil de seguir da próxima vez. a fonte está descrevendo, em termos simples, a neuroplasticidade. Pensamentos como trilhas neurais. Perfeito. Se você passa anos reagindo com raiva, você constrói uma autoestrada neural para a raiva. A boa notícia, segundo o texto, é que podemos conscientemente abrir novas trilhas. As trilhas da calma, da gratidão. Exato. E tem uma citação na entrevista que resume essa progressão de um jeito muito impactante. Eu lembro. Vigie seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras, ações, hábitos e, no final, em destino. É uma escada. E o primeiro degrau, o mais sutil, é o pensamento. Uma escada que coloca todo o poder, toda a agência no indivíduo. É uma visão que empodera, mas também pode ser pesada, né? A responsabilidade é imensa. Sem dúvida. E essa conexão do imaterial com o físico fica ainda mais profunda quando o assunto vai para as emoções não resolvidas. Sim, a ideia de que emoções reprimidas podem literalmente nos adoecer. E a resposta da fonte para isso é um sem dúvida bem enfático. O argumento é que emoções como mágoa, raiva, culpa, quando não são processadas, elas não somem. Elas viram o quê? Inflamação no corpo. Essa conexão é muito interessante porque a medicina moderna hoje vê a inflamação crônica como pilar de muitas doenças, do coração ao cérebro. E a fonte traça uma linha direta de um sentimento para um processo fisiológico. Isso. E para ilustrar, o texto usa outra frase muito forte. O corpo fala o que a boca cala. Nossa, e essa é uma frase que reverbera muito, né? Quem nunca sentiu uma dor de estômago antes de uma apresentação? Ou uma enxaqueca que só aparece em certas situações de estresse. A fonte pega essa sabedoria popular e tenta dar a ela um mecanismo biológico. A doença seria um sinalizador, o corpo gritando por atenção. Certo, o argumento está bem construído. A mente comanda, pensamentos criam trilhas, emoções viram inflamação. Então, o que tudo isso significa na prática? A entrevista dedica uma parte inteira a isso, né? Um guia prático. Sim, e é aqui que a abordagem fica bem concreta, ligando tudo a hábitos diários. São 5 recomendações principais. A primeira, cuide da sua alimentação. E a justificativa é específica. A fonte diz que 80% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. E essa conexão é fascinante. Hoje a gente sabe que a nossa microbiota intestinal, as bactérias ali, produzem dezenas de substâncias que conversam com o cérebro. Então, quando a fonte fala em cuidar da alimentação, está falando em nutrir um segundo cérebro que a gente tem na barriga. Exatamente. Um cérebro que influencia nosso humor, nossa ansiedade. É muito mais do que só comer salada. O segundo ponto é dormir bem. O terceiro, praticar a gratidão diariamente. E o quarto é muito atual. Controle o que você consome. Não comida, mas informação. Esse talvez seja um conselho mais desafiador hoje em dia. Filtrar notícias negativas, redes sociais, conversas tóxicas. Pois é. E o quinto e último é ter um propósito.
A citação é: quem tem propósito suporta qualquer processo. O que eu acho que se destaca nessa lista é como ela é integrada. A saúde mental não é algo isolado. Depende da sua comida, do seu sono, das suas práticas. E da sua filosofia de vida. É uma abordagem holística. Sim, e que mostra como o nosso estilo de vida moderno pode ser um agressor direto da nossa mente. Principalmente nesse ponto do consumo de informação. A entrevista descreve o excesso de informação negativa como algo que causa fadiga mental, ansiedade e confusão emocional. E a explicação é que nosso cérebro não evoluiu para isso, né? Para processar essa avalanche de tragédias globais em tempo real. Antigamente, a preocupação era local. Hoje a gente absorve o estresse do mundo inteiro pela tela. Exato. Por isso a sugestão de fazer um jejum de notícias ruins. Não é se alienar, mas fazer uma curadoria consciente. É uma dieta para a mente. Proteger seu espaço mental. Uma ideia poderosa. Para fechar, a entrevista volta ao simbolismo do gênero branco. A mensagem final é de poder pessoal, de agência. Sim, e a citação de fechamento do Dr. Ribeiro resume a tese inteira. Se você mudar a forma como pensa, muda a forma como vive. É a consolidação da ideia de que a grande alavanca de mudança está dentro da gente, no pensamento. E as recomendações finais são um chamado à ação. Perdoar mais, reclamar menos, agradecer mais. Uma fórmula que parece simples na teoria, mas que exige uma prática diária, né? Muito. E a frase final da fonte deixa isso claro, colocando a responsabilidade de volta no nosso colo. Lembre-se, você é responsável pela qualidade dos pensamentos que permite morar na sua mente. No fim, a entrevista que a gente analisou usa uma estrutura bem direta, com frases de efeito para entregar uma mensagem complexa. Saúde mental não é um estado que se atinge, mas uma prática contínua. A soma de pequenas escolhas conscientes do prato de comida ao feed de notícias. Exato. Uma prática de autocuidado que nunca termina. E isso deixa a gente com uma reflexão final, um ponto para se pensar por conta própria. A fonte enfatiza muito, quase de forma implacável, a responsabilidade individual. Sim, esse é o ponto. A ideia de vigiar os pensamentos é fundamental. Mas isso levanta uma questão maior, né? Num mundo com algoritmos projetados para sequestrar nossa atenção com indignação, com medo. E com comparação. Isso. Como equilibrar essa responsabilidade pessoal com a necessidade de também cobrar e construir ambientes sociais, digitais, de trabalho, que não sejam ativamente tóxicos para a mente? Onde termina a nossa responsabilidade de filtrar e onde começa a responsabilidade coletiva de produzir um ar informacional mais limpo? Exatamente essa questão que fica.